Isaías 41, versículo 8, diz assim, ó. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Olha só, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre essa palavra aqui, porque, na verdade, eu estava meditando sobre esse texto aqui de Isaías e me chamou muita atenção essa palavra aqui, porque uma coisa, nós temos que entender que quem disse aqui nessa palavra que não era para temer foi Deus. Uma coisa é alguém, uma pessoa normal, comum, falar para você assim, não temas, né? Agora, aqui Deus é que está falando que não é para nós andarmos com temor. Irmãos, todos nós sabemos que o mundo todo está na mão do inimigo, está dominado pelas forças do mal. Então há uma opressão, há uma investida do mal contra as pessoas neste mundo tenebroso. Agora, quando Deus fala aqui que não é para nós temermos, Ele está falando para mim e para você. Aqui, né, quando Ele falou essa palavra aqui na época, foi para o povo dele da época. E hoje essa palavra aqui Ele fala para você que crê no Senhor Jesus Cristo. Não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo. Tem um texto bem conhecido nós, irmãos, que fala assim, ó, que se Deus é com nós, quem que vai ser contra nós? Então, veja bem, nós como cristãos, nós somos, quando cremos no Senhor Jesus, nós passamos a ser cristãos. Começamos a crer no Senhor Jesus Cristo. E nós passamos a andar no reino de Deus, não no reino das trevas. E no reino de Deus, nós podemos andar com paz neste mundo tenebroso. Eu estava observando o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, os homens que Deus chamou para andar com Ele, todos eles, Deus falou essa palavra, não temas, não tenha medo. Significa, porque Deus sabendo que as forças do mal agem nesse mundo, trazendo opressão, né? Ele deixou essa palavra para nós aqui, para nós não vivermos atemorizados, com medo, porque Deus é com nós. Então foi alguém que fez o céu e a terra, não é um ser comum que falou não temas, foi alguém que fez o céu e a terra. Eu estava lendo lá no livro de Josué, no capítulo 1, ele chamou Josué e falou para Josué, não tenha medo, não temas e nem te atemorize. Não ande espantado com as situações que vai surgir. Porque eu sou contigo por onde tu botar a planta dos teus pés. Onde tu for, eu estou contigo. Amém, irmãos? Então, qual o motivo que um cristão tem hoje para andar atemorizado com medo? Nenhum. Por quê? Porque o Senhor Deus vai nos guardar e vai nos livrar de todo o laço do passarinheiro. Está lá no livro de Salmos, né? O Salmos 91, é bem claro. Que o Senhor Deus, Ele vai dar ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Então nós não devemos andar com medo, atemorizado, porque o Rei de Israel, o Senhor Deus, Ele anda do nosso lado. Então essa palavra aqui foi dita, né, que não era aqui no livro, no versículo 10, então ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Deus está falando comigo e com você que Ele é com você. Lembra do texto que eu comentei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então falou ali o texto que ele é contigo. Deus é contigo por onde quer que tu andar. Seja o lugar que for, Deus vai estar junto com você. Então não tem motivo para nós andarmos atemorizados
e com medo. Quer ver? Abre lá no livro de 1 João, lá no finzinho da Bíblia, 1 João 4,4. Isso, 1 João. Amém? Então diz o texto assim, ó. 1 de João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que ele quer dizer com isso? Maior, né, é essa força do mal que maior é Deus que está em nós do que essa força do mal que age nesse mundo. Foi o que eu citei ali. É maior o Espírito de Deus, o poder de Deus é maior que as trevas, infinitamente maior que as trevas. Então nós temos que entender isso, que nesses dias nós temos alguém que está guardando a nossa vida. Tem alguém guardando a tua vida por onde quer que tu andes. Amém? Então, muitas das vezes a gente fala assim, eu vou sozinha. Não, você não está sozinha. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação deste mundo. Até o final deste mundo, Deus está com você, ou até enquanto nós vivemos nessa terra. Deus está com nós. Amém? Quer ver o que diz aqui no versículo 1 de João 5? Vira uma página aí, você vai estar no 5, né? Vira uma folha aí. 1 de João 5, 18. Amém? Diz o texto assim, ó. Fala assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz na mão do maligno. Amém, irmãos? Está vendo aqui? Fala que o mundo inteiro está na mão do maligno. Mas aquele que nasceu de Deus, o maligno não pode tocar. Esse ser que está nesse mundo aí, não pode tocar naqueles que nasceram de Deus. O texto aqui, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive errando, pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. E daí no 19, né, o João fala assim, ó. Ele fala assim, nós sabemos que nós somos de Deus. Então nós temos que saber que nós somos de quem? De Deus. Você creu no Senhor Jesus, você é de Deus. Né? E aqui fala que sabemos que o mundo todo está na mão do maligno. Que o mundo está na mão das forças do mal que agem nesse mundo. Amém, irmãos? Então, veja bem, tem um texto que está ali no livro do Evangelho de João, na oração que Jesus fez, ele pediu para Deus guardar aquelas pessoas que acreditavam nele. Olha a oração que Jesus fez, pedindo para Deus guardar eu e você. Então Jesus, antes dele ir aos céus, ele fez esse pedido para Deus. Vamos abrir lá no livro do Evangelho de João. Volta para trás lá, depois do livro de Lucas, né, você vai ter o livro de João. João 17, 15. Amém? 17, 15. O João é depois do livro de Lucas, né? João 17, 15.
Estamos aqui ao vivo, né, pelo Facebook. E no final dessa reunião aqui nós vamos orar para que Deus venha abençoar cada pessoa que está assistindo e ainda vai assistir esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Amém? Então o texto diz assim, irmãos, ó. Fala assim, ó. Lá no início, lá no 17:1, no subtítulo fala assim, a oração sacerdotal de Jesus. Então Jesus estava falando com Deus. E no versículo 15 ele diz assim, ó, não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém? Olha só, irmãos, Jesus rogou a Deus para todos, para aqueles que ainda iam crer na sua palavra. Quem é esses que iam crer ainda na palavra de Deus? É eu e você e as pessoas que vão vir para Jesus. Fez um pedido antes de nós se converter. Ele falou assim, ó, não rogo somente por esses que estavam com ele, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então ele fez uma oração pedindo para Deus guardar a minha vida e a tua vida. Jesus pediu a Deus, guarda eles, livra eles, não saiam deste mundo. Amém, irmãos? Então olha só que palavra abençoada essa aqui, irmãos. Uma palavra para mostrar para mim e para você que nós não precisamos ter temor nem na madrugada, nem de dia, nem de noite, em momento algum. Porque o Senhor Deus é com você. Amém? Quer ver? Vamos abrir lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué, lá no Antigo Testamento. Você vai voltar lá atrás, no Antigo Testamento. Juízes, Josué. Josué capítulo 1, no versículo 9. Josué 1, 9. Então diz assim o texto, ó. Capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. Diz o texto assim, ó. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não tenha medo. E nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Eu vou ler de novo aqui. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Então, se você observar, eu estava lendo alguns textos aqui no Antigo Testamento. Os homens que Deus chamou para andar com ele citou essa palavra, não temas, não tenha medo, porque eu sou com vocês. Então o que ele falou para o Josué aqui, ó? Não fique espantado, não te assusta, não fique espantado, nem fique com medo, porque eu estou com você por onde quer que tu andares. Amém? Da mesma forma, por onde você anda, o Senhor Deus está com você. Amém, irmãos? Então, veja bem, eu falei lá no outro culto, lá, irmãos, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser filho de Deus, né? E a Bíblia fala que o ser humano,
o ser humano, a nossa natureza ela não é boa. Mas assim mesmo, se você observar, qual é o pai que não tenta zelar pelo filho, não tenta cuidar do seu filho ou sua filha? Todo pai vai querer cuidar, vai querer proteger de uma forma ou de outra. Deus que é bom. Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Deus passa a ser o nosso pai. Então há uma proteção grande sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, por que Jesus deixou essa palavra? Por que Ele trouxe essa palavra hoje para nós aqui? Porque, na verdade, quando Ele fala para Josué aqui, ó, não te espantes, porque Ele sabia que ia surgir ventos contrários na caminhada. Então vai surgir ventos contrários na tua caminhada, vai surgir alguns ventos contrários, mas o que a Bíblia diz? Que não é para você ter medo, porque Deus é contigo. Amém? Então, nós temos um texto, irmãos, que mostra uma passagem que todo mundo conhece aqui. Todo mundo conhece e creio que até quem não é da fé já viu falar nessa passagem, quando Jesus caminhou sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas e fala que o Pedro pediu para Jesus para ir caminhar também sobre as águas. E o Senhor Jesus falou assim, vem Pedro. E fala que Pedro começou bem tranquilo sobre as águas. Então aquilo que Jesus estava fazendo, ele conseguiu fazer também, que era andar sobre as águas. Agora fala a Bíblia que em um certo momento Jesus teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. Então o medo ele traz tormenta, ele traz opressão. Então nós não devemos acatar. O medo não é na verdade o temor é uma arma do inimigo, é uma arma do diabo, não é uma arma de Deus. É simples de nós entendermos. É uma obra do inimigo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e paz. Então a obra do Espírito Santo é nos gerar paz no nosso coração. Você pode observar, você vem num culto como esse aqui, normalmente nós temos aqui renovado, fortalecido, com a nossa fé vem para cima. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer levantar você, quer animar você, quer dar uma palavra de ânimo, né? Agora, o espírito ruim, ele quer dar uma palavra negativa, ele quer botar você para baixo, quer colocar medo. Então nós não devemos aceitar esse tipo de coisa, porque o Senhor Deus, ele está com nós por onde nós andarmos. Você está protegido. Eu li um texto, irmãos, lá na igreja em Santo Antônio. Eu gostaria de ler esse texto com você aqui, para você entender, para nós ficar bem claro para nós como Deus guarda aquelas pessoas que andam no caminho dele. Amém? Ó, você está em Josué aí, abre a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Vai um pouquinho para frente aí, né? Vai para frente, você vai achar o 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Ajuda a Solange lá, faz favor. Amém, irmãos? Diz assim o texto, ó. Fala assim, ó, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por lá, por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou
não uma e nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber, ó rei, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua cama de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Olha só que palavra essa daqui, irmãos. Nós observamos aqui esse texto, fala que lá nessa região havia um homem chamado Eliseu e era profeta. E fala aqui o texto, que o rei da Síria estava em guerra contra o povo de Deus. Só que fala o texto ali que nós lemos que o Eliseu, ainda quando o rei da Síria estava lá no quarto dele, fala que Deus usava o Eliseu para revelar e falar para o rei, para o rei não passar naquele local, para o rei não ser abatido. Para o homem que foi escolhido para dirigir o povo. Então ele avisava o camarada, ele disse: não vai por ali, porque o povo da Síria, o exército da Síria. E fala que o rei da Síria se irou tanto, que mandou buscar a Eliseu, prender Eliseu. E mandou todo o exército, nós lemos ali, fechou toda a cidade. Quando acordou de manhã cedo, o secretário do Eliseu falou: perdido. Todo cercado. O Eliseu falou assim: maior é o que estão com nós do que aqueles que estão com eles. E ainda fez uma oração: ó Deus, abre os olhos do fulano aqui para ele ver que realmente o maior é o que está com nós. E aí o texto fala aqui que ele viu, o exército de Deus acampado, Nós lemos aqui que o exército de Deus estava acampado em volta daquele exército do inimigo. Diz o texto aqui, no versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Assim é a proteção que Deus traz para mim e para você. Amém, irmãos? Então nós temos que nessa noite sair daqui consciente, sabendo que a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Tem um texto ali que fala no livro de Isaías, irmãos, que nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar. Então pode se reunir o inferno inteiro lá, para se levantar contra a tua vida, não vai prosperar. Por quê? Porque Deus é com você e Ele guarda você. Amém? Então o Senhor Deus, Ele é com aqueles que são com eles. Então se nós fizemos a vontade de Deus, andamos na presença de Deus, não tem como nós não estarmos protegidos por Ele. Amém, irmãos? Então não temas porque o Senhor teu Deus é contigo, é com você, é comigo, por onde nós andarmos neste mundo. Amém? Então, todo e qualquer pensamento contrário a essa verdade ouvida aqui, você deve repreender. Todo e qualquer pensamento, mas não é bem assim, pode repreender, que é o diabo querendo, que você
que você vive com temor, vive com medo neste mundo. E o querer de Deus é que você ande com paz, vive com paz neste mundo. Amém, irmãos? Ele quer que eu e você viemos ter paz neste mundo tenebroso. Então, é possível nós ter paz em meio desse mundo tenebroso? Claro que é. É só nós confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém? Isso não quer dizer que não vai levantar vento contrário, mas não é para você ter medo, porque Deus é com você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, você não vai se afundar, não vai afundar. Deus vai estar junto. Amém? Então, por onde você andar, Deus é com você. E é uma promessa, como eu falei, uma promessa não de um ser humano, mas uma promessa daquele que criou o céu e a terra. Amém, irmãos? Que palavra essa daqui, irmãos? Para nós sair daqui cheio de fé, de ânimo, né? Sabendo que o Senhor Deus está do nosso lado. Amém? O Senhor Deus está do teu lado, por onde quer que você esteja. Amém? Então, vou deixar essa palavra para você hoje aqui, né? Cremos que através dessa palavra Deus falou com você aqui nessa noite, mostrando para você que aquele que está com você é muito maior que essa força maligna que perturba o mundo aí. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós temos o culto de Santa Ceia e nós vamos fazer uma oração aqui e depois nós vamos servir a Santa Ceia, amém? Mas antes de nós servir a ceia, nós gostaríamos de fazer uma oração junto com você, né? Nós repetir uma oração juntos aqui, para que Deus venha te fortalecer e você venha estar apto para participar da Santa Ceia, amém? Então você vai fechar os olhos, sentado mesmo, pode ser. Você vai fechar os seus olhos e você vai fazer uma oração comigo aqui agora. Fala assim, ó. Senhor Jesus. A pessoa que está em casa também ora com nós lá. Senhor Jesus. Eu reconheço a tua palavra como verdade, como única verdade. Jesus, nessa noite, eu quero aqui te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, que o teu sangue venha me purificar. E eu peço-te perdão de todo medo, toda dúvida, toda incerteza que entrou no meu coração. Eu rejeito agora isso, em nome do Senhor Jesus. E peço que o Senhor me perdoe e me purifique com o teu sangue. Jesus, que o teu poder venha ser manifesto na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha só, irmãos, eu vou orar aqui, e você pode fazer a tua oração enquanto eu oro aqui, amém? Talvez tenha alguma coisa que você tem que acertar com Deus, aí você pode falar com Jesus, Ele está aqui, Ele está te ouvindo aqui, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco, Senhor Deus, a Tua presença ainda mais nesse ambiente. Eu invoco, Pai, a Tua presença sobre essa pessoa que está em casa nos assistindo. E eu peço, Pai, que o Senhor venha fazer todos agora livre, totalmente livre de toda amarra, de toda acusação agora. Vocês, demônios, que até aqui amarraram, prenderam a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam, vão embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, espíritos acusadores, saiam fora da vida dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu Pai, cresça a tua presença aqui sobre essa pessoa agora. Sobre essa pessoa que está em casa. Cresça o teu poder agora, Senhor. Onde há a tua presença, meu Pai, as forças do mal, as enfermidades, as opressões não podem permanecer. Então é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu amarro você, espírito opressor, do alto da cabeça aos pés, do maior ao menor. Eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam, vão embora daí agora. Saiam em o nome do Senhor Jesus. Todos vocês que trazem esse peso, essa opressão, esse mal-estar. Eu amarro vocês, demônios, que têm agido na alma dessa pessoa. Eu arranco vocês da alma dela, todos vocês que geram o mal-estar, a angústia, a ansiedade, a inquietude no coração dessa pessoa. Vocês, demônios, são amarrados aqui e no nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam, vão embora daí agora. Soltem a alma dela agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há uma enfermidade no corpo físico, eu amarro esse espírito de enfermidade, esse espírito familiar. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida, sai, vão embora agora. Em nome do Senhor Jesus, saiam daí todo o mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro vocês, espíritos que têm perturbado essa madrugada, sejam todos amarrados, do maior ao menor. Eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês soltem a casa dela agora. Em o nome do Senhor Jesus, sai, vão embora da casa, da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês, demônios, que têm sido invocados, que têm sido pagos para destruir a vida dessa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, e eu quebro todo o encantamento. Amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam, vão embora agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a fortaleza do inferno bate em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, é a tua presença que nós invocamos ainda mais nesse local, sobre essa pessoa que aqui está, sobre essa vida, sobre essa pessoa que está nos assistindo, Pai. E eu peço, Senhor, passa agora, passa, Senhor Jesus, sobre cada pessoa aqui em casa, e arranca, Senhor Jesus, tudo aquilo, meu Senhor, que resistiu até aqui. Arranca, Senhor Jesus, todo o mal da alma e do corpo físico. E coloca, meu Senhor, a tua presença. Vem, Senhor Jesus, sobre essa pessoa e abençoa ela, meu Senhor, em todas as áreas da vida dela. No lugar do medo, Senhor Jesus, coloca o teu Espírito Santo, coloca confiança, coloca fé, coloca ânimo novo, Senhor, na alma dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Passa aqui, meu Senhor, e age para abençoar a todos aqui em casa, em todas as áreas. Que a tua presença venha fazer a diferença em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém.